Quem nunca já tentou fazer várias mudanças e começar dietas na segunda-feira e esbarra com um chocolate no meio do caminho? No primeiro vídeo sobre esse assunto, eu falei sobre essa etapa que existe quando a gente pensa numa mudança. Então, digamos que você está num lugar A e você quer ir para o lugar B. Isso exige uma mudança, então exige você entender aonde você quer chegar, que é o destino B, aonde você tá, que é o destino A, e qual o caminho que você vai precisar trilhar para chegar no destino B. Toda mudança, seja ela uma mudança física, mas seja ela uma mudança de hábitos, envolve essas três etapas. No primeiro vídeo eu falei um pouquinho sobre o destino, que é aonde você quer chegar mudando seus hábitos alimentares. Como que você quer se sentir, o que vai demonstrar que você é uma pessoa saudável, que você mudou, que agora os seus hábitos alimentares são melhores. Você precisa tangibilizar, sempre que possível, esse teu destino, esse teu objetivo. E agora, nesse vídeo, a gente vai falar sobre a segunda etapa, que é você entender aonde você está. Mas por que entender da onde a gente está partindo é tão importante? Pensa aqui comigo. Quando a gente muda da onde a gente está partindo, o caminho muda. Se eu disser que eu quero ir para São Paulo e eu estou partindo de Curitiba, o caminho é um. Se eu colocar que eu estou partindo do Rio de Janeiro, o caminho é outro, não é mesmo? Então vamos pensar na mesma lógica para essa mudança de hábitos alimentares, tá? Eu vou trazer um exemplo meu. Quando eu decidi que eu queria mudar a minha alimentação, que eu queria consumir mais legumes, verduras, que eu queria experimentar coisas novas, esse era onde eu queria chegar. E aí eu pensei assim, tá, mas onde que eu estou hoje? E aí, três coisas que eu pensei em relação a isso, que caracterizam essa questão de aonde eu estou partindo. O primeiro ponto foi, o quanto de tempo eu tenho para me dedicar para isso? O segundo ponto foi, o que eu preciso aprender, o que eu tenho de conhecimento, o que eu já tenho e o que eu ainda não sei em relação à alimentação saudável. Será que eu preciso aprender uma coisa nova? Será que eu preciso fazer um curso? Será que eu preciso ver receitas novas, pegar um livro de receita ou fazer vídeos no YouTube para entender melhor? Qual que é o meu conhecimento sobre isso? E o terceiro ponto é, quanto que eu tenho para investir nisso financeiramente também? Será que eu tenho um valor alto para investir nisso ou não? Eu quero economizar. Por que é importante pensar nesses três pontos? Vou trazer a minha realidade para vocês. Eu tinha bastante tempo para investir na minha mudança de alimentação. Eu tinha bastante conhecimento já, mas eu percebi que eu ainda precisava aprender um pouco mais, até da parte conceitual e também de receitas novas, porque eu já estava um pouco enjoada do que eu estava comendo. Só que eu não tinha muitos recursos. Não tinha como investir em marmitas, por exemplo. Então, esse era o ponto de onde eu estava partindo. E eu precisava entender isso para bolar o plano de mudança. Então, no meu caso, o que eu fiz? Eu comecei a estudar, a buscar canais aqui no YouTube mesmo sobre receitas, alimentação saudável, novas formas de fazer, de preparos diferentes do mesmo alimento, por exemplo, porque eu queria começar a diversificar. Formas de tornar um alimento mais saboroso. Então, digamos que eu tinha aquele alface, tomate que eu não gostava muito de comer. Eu comecei a pesquisar formas de deixar aquilo mais saboroso. Então, eu tinha tempo para fazer isso e eu queria novos conhecimentos, né? Então, eu tenho também tempo para cozinhar. Eu já falei aqui em outros vídeos como que é a minha rotina. Eu tenho bastante tempo para dedicar para alimentação, para cozinhar a minha alimentação. Então, eu comecei a testar receitas novas, por exemplo. Mas eu tenho uma amiga em contrapartida que ela também queria mudar a alimentação dela. Só que ela não tinha muito tempo para cozinhar e também não tinha muita vontade. Só que ela tinha como investir nisso. E aí o que ela fez? Ela optou por contratar algumas marmitinhas saudáveis. E no outro período de tempo que ela tinha, ela resolveu fazer as receitas básicas que ela já sabia e congelar e deixar pronto para quando ela precisasse. Então, ela tinha o mesmo objetivo que o meu, que era mudar a alimentação, que era principalmente incluir mais legumes e verduras na alimentação, só que a gente estava partindo de lugares diferentes, porque a gente tinha tempo diferente, conhecimento diferente e recursos diferentes. Então, por isso que eu sempre gosto de falar, quando a gente muda o ponto de onde a gente está partindo, a gente vai mudar o caminho, a forma que a gente vai trilhar para chegar no nosso objetivo. Por isso que eu sempre falo que quando a gente quer mudar alguma coisa na nossa vida, a gente precisa entender, peraí,
Da onde eu tô partindo? Qual que é meu ponto de partida? O que tá acontecendo na minha vida agora? Quais são os recursos que eu tenho? E quando eu falo recursos, eu tô falando tempo, conhecimento e dinheiro. Então é importante a gente levar, sim, em consideração esses fatores. Eu acredito que quando a gente não tem clareza sobre isso, é aí que acontecem os clássicos "eu tentei, mas não consegui". Porque como eu falei lá no outro vídeo, eu sei que é difícil e existe um espaço muito grande entre a gente saber que quer mudar e de fato a gente conseguir efetuar a mudança. Em relação à alimentação, é muito comum a gente resolver copiar o caminho das outras pessoas, né? Então, por exemplo, eu sei que tem pessoas que gostam de fazer marmitas, né? De cozinhe todas as suas comidas da semana em 2 horas. Isso pra mim é um caminho, mas pra mim não é um caminho que funciona. Porque eu sei o que é importante pra mim, eu sei o meu recurso, meu tempo, eu sei de onde eu tô partindo. E se eu tentasse encaixar isso na minha rotina, não ia funcionar. E aí o que acontece muitas vezes? A gente acaba desistindo, porque a gente quer pegar um caminho pré-moldado de outra pessoa e encaixar na nossa rotina, sem entender essas questões por trás antes. Por isso que muitas vezes a gente começa várias coisas e não dá continuidade. Por quê? Você não sabe qual que é o teu objetivo com isso, que é onde você quer chegar, que é teu e só teu, e você não sabe de onde você está partindo, quais são os recursos que você tem para chegar nesse destino, porque é isso que vai determinar o caminho. Então, por isso que muitas vezes a gente quer encaixar o caminho dos outros, mas o ponto de partida e o ponto de chegada é diferente. Então, por isso que eu sempre falo, quando a gente pensa em qualquer mudança na vida, e a gente está falando aqui de mudança de alimentação, pense nesses 2 pontos. E agora, sobre o terceiro ponto, que é de fato o caminho que a gente vai fazer, é importante a gente entender que esse caminho é para a vida toda. Quando a gente pensa numa mudança de hábitos, principalmente algo que envolve saúde, que é uma coisa que a gente quer ter para a vida toda, e alimentação também, que vamos pensar, a gente come todos os dias e a gente vai continuar comendo todos os dias até a gente estar vivo. Então a gente tem que pensar que é uma coisa a longo prazo, que é um jogo infinito na nossa vida. Então esse caminho, ele é trilhado diariamente. E esse caminho, pode existir vários caminhos. E aqui, com os meus vídeos, com esse café que a gente está batendo aqui, esse papo, eu quero mostrar para vocês que existem vários caminhos, né? E quero compartilhar um pouco de como que eu trilho o meu caminho para te inspirar. Não para você copiar, mas para te inspirar você encontrar o teu caminho, porque existem vários caminhos para você ter uma alimentação e uma vida saudável. Então agora que você já sabe o teu objetivo e também você já sabe de onde você está partindo, qual é o caminho que você vai escolher seguir para essa mudança de hábito alimentar que você tanto quer? Fica comigo nos próximos vídeos que eu vou te mostrar um pouquinho de como que eu trilho esse meu caminho em busca de uma vida mais saudável. Até o próximo!